Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 14, 22 ao 36. Os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas logo Jesus lhes disse: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Então respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti." "Vem", disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então, os que estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: "Efetivamente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos Jesus, não Jesus dormindo na barca, nem somente acalmando a tempestade com as suas palavras, mas a ação de Jesus, o acontecimento de hoje é um pouquinho diferente, né? Então Jesus, depois de saciar a multidão com o pão, né, de multiplicar, de ensinar toda aquela multidão, ele manda que os discípulos peguem a barca e vão, que avancem. E ele fica em oração, fica na margem, fica lá na sua comunhão com o Pai, no seu momento de reflexão, de louvor, de agradecimento, de diálogo com Deus. E os discípulos então seguem, como ele ordenou: vão, avancem para as águas. No entanto, a certa altura, ele aparece, né, caminhando sobre as águas, e os discípulos, como pessoas normais, como se fôssemos nós também, se assustam, se apavoram, porque não é normal alguém caminhar sobre as águas. Ondas, vento, né, o barulho das águas, a noite, a escuridão. Não é normal alguém aparecer assim perto do teu barco, caminhando sobre as águas. Então os discípulos agem como pessoas normais, se apavoram, né, se assustam, têm medo. Mas então no diálogo, nas suas palavras, Jesus os acalma e diz para eles ficarem tranquilos que é ele mesmo. Aí Pedro toma essa iniciativa de dizer: "Jesus, se és tu, mestre, manda-me que eu vá até ti, caminhando sobre as águas." Interessante que Pedro não diz permita que eu vá, ou ele coloca o protagonismo, coloca a ação, coloca a autoridade, coloca a decisão para Jesus. Tu sendo realmente o mestre, manda que eu vá, né? Manda que eu vou obedecer. Se é tu, manda fazer aquilo que tu queres que eu faça, que eu vou fazer, né? É interessante essas palavras usadas pelo evangelista, usadas por Pedro, então, na boca de Pedro: manda que eu vá. E aí Jesus diz, né, vem, né? Vem. Então Pedro diz: faça com que eu caminhe sobre as águas. Se és tu, manda que eu vá, que eu vou te obedecer, né? Não é tanto o desafio de fazer a mesma coisa que Jesus faz, como é o desafio de dizer: se és tu, me manda que eu vou obedecer a tua voz, que eu vou fazer aquilo que tu queres. E aí então Pedro caminha e ele representa cada um de nós. Muitas vezes temos a coragem de dar os primeiros passos na fé, mas às vezes quando as coisas demoram um pouquinho a acontecer, o que acontece para nós? O que nós fizemos? Nós vacilamos. E Pedro, quem sabe, tinha alguns passos até chegar até Jesus. O barulho das ondas, a força do vento, o próprio barulho do vento fez com que ele lembrasse da sua pequenez, da sua limitação, e ele vacilou também. E aí Jesus fala: olha, tu é fraco na fé, permanece firme, fica focado naquilo que eu te falo. Aí depois, quando Jesus vem então com ele, né, segura a sua mão, né? Ele pede: Jesus, salva-me. E Jesus segura a sua mão e ele já não sucumbe, já não se afoga, já não se abaixa nas águas. Por quê? Porque Jesus segura a sua mão. Jesus segura a nossa mão também. Jesus nos alcança a sua mão em todas as circunstâncias da vida, em todas as tempestades, em todos os
mares bravios. Basta que nós tenhamos então essa confiança, que nós olhemos para Ele. Quando nós vacilamos, temos que olhar para Jesus. Assim também aqueles apóstolos olharam para Jesus e creram que Jesus era o Filho de Deus, por mais um sinal que ele realizava, pela sua autoridade diante do vento e do mar e por todo o seu poder. Que nós também possamos olhar para Jesus em todas as nossas tormentas e estender-lhe a mão. Ele está pronto a nos ajudar. Um dia abençoado para você.